O relógio digital da parede piscava 3 horas quando o Dr. Ricardo despertou de sobressalto em sua sala de consultas. Não lembrava de ter adormecido. Os papéis estavam espalhados sobre a mesa, o estetoscópio pendurado na cadeira e, no ar, um frio que não vinha do ar-condicionado desligado. Passou a mão no rosto, cansado. Era para ser mais uma madrugada de relatórios atrasados, mas algo havia mudado no ambiente. O consultório estava escuro, iluminado apenas pela luz que entrava pelas persianas. Silêncio absoluto. Até que uma voz feminina ecoou suave, mas firme, atrás dele. Doutor, o senhor precisa se cuidar. Ricardo virou-se com o coração disparado. Não havia ninguém. O som vinha de todos os lados, como se as paredes tivessem falado. O suor frio percorreu sua nuca. Reconhecia aquela voz. Era Helena, uma paciente que perderá para um câncer fulminante 3 anos antes. Fora uma das mortes que mais o marcaram, porque até o último dia ela sorria, acreditando que se salvaria. Isso não é possível, murmurou, levando a mão à boca. Sentiu o cheiro característico de Helena, lavanda suave, o mesmo perfume que usava sempre. A cadeira ao lado da mesa rangeu sozinha, como se alguém se sentasse. E então, novamente, a voz. O senhor está doente, doutor. O coração não vai aguentar muito tempo. Procure ajuda. Ele caiu sentado, sem forças. Médicos não acreditam em fantasmas, repetia a si mesmo, mas ali não era teoria. Era presença. Lembrou de cada consulta com Helena, da coragem dela diante da dor, da gratidão nos olhos mesmo quando a doença a consumia. As mãos tremiam. Olhou para os papéis espalhados e viu que, entre prontuários e receitas, havia uma folha diferente, como se tivesse surgido do nada. Pegou com cautela. Era uma ficha médica preenchida à mão, no mesmo formato que usava no hospital, mas com o nome dele no cabeçalho. Ricardo Moreira, 45 anos. Diagnóstico: cardiomiopatia dilatada. Urgência: realizar exames. O coração dele quase parou. Esse era um termo que ele conhecia bem. Uma doença silenciosa, muitas vezes descoberta tarde demais. Mas ninguém poderia ter escrito aquilo. Ele estava sozinho. Se levantou num pulo, o papel ainda nas mãos. A sala parecia menor, as sombras mais densas. Ouviu passos leves no corredor, o clique de saltos femininos. A porta, que jurava ter trancado, estava entreaberta. Correu até lá, mas o corredor estava vazio. Apenas o eco da voz suave flutuava no ar. Não ignore. Ou vai ser tarde. O corpo dele reagiu com dor no peito, uma pressão que subia até o ombro. Respirou fundo, tentando se convencer de que era ansiedade. Mas quando voltou para a mesa, a ficha ainda estava lá, com sua caligrafia imitada à perfeição. Segurou o papel contra a luz. As palavras tremiam diante dos olhos. Pela primeira vez em sua vida de médico, Ricardo não sabia como explicar o que via. O coração acelerava tanto que parecia que o aviso já estava se cumprindo. No dia seguinte, Ricardo tenta esquecer o ocorrido e segue sua rotina no hospital. Mas os sinais não param. Uma criança internada repete as mesmas palavras de Helena, e um exame feito por acaso mostra algo que ele não queria acreditar. A linha entre ciência e espiritualidade começa a se desfazer diante dele. Faíscas gostou da história? Então se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais relatos espíritas emocionantes como este. Sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando mensagens de amor, fé e esperança. Pessoa com as mãos postas. O despertador tocou às 6h30, mas Ricardo já estava desperto desde as 5. A ficha médica com seu nome ainda estava dobrada no bolso do jaleco, como se fosse um peso que o mantinha inclinado para a frente. Tinha decidido que jogaria aquilo fora, mas a mão não obedecia. Guardar parecia mais seguro do que admitir que acreditara no impossível. O hospital estava cheio, como sempre. O cheiro de café barato misturado ao de álcool das limpezas da manhã formava a atmosfera de rotina. Enfermeiras passavam apressadas com bandejas, técnicos ajustavam monitores, familiares cochichavam em corredores estreitos. O caos organizado que sempre o confortava. Mas naquele dia nada estava normal. A primeira consulta foi com uma criança de 8 anos, internada por uma pneumonia que não cedia aos antibióticos. Uma menina magra, cabelos lisos colados à testa pelo suor. Quando Ricardo entrou no quarto, ela abriu um sorriso cansado. Bom dia, doutor. A voz fraca, mas firme. Ele sorriu de volta. Bom dia, princesa. Como se sente hoje? A menina olhou para a mãe, depois de volta para ele. E então disse algo que gelou sua espinha. O senhor precisa cuidar do coração.
Ricardo quase deixou a prancheta cair. Respirou fundo, tentando se recompor. O que você disse, querida? Ela tossiu, segurando o peito com a mãozinha fina. Uma moça bonita veio aqui ontem à noite, ficou do meu lado. Ela cheirava a flor, e falou para eu avisar o senhor. A mãe da menina a olhou assustada. Filha, que história é essa? Mas a menina não parecia brincar. Olhava para Ricardo como quem entrega uma missão. Ele sorriu amarelo, tentando disfarçar. Deve ter sido um sonho, não é? A garota insistiu. Não, doutor. Eu vi. Ela disse que já falou com o senhor antes. A ficha que carregava no bolso pareceu queimar sua pele. No intervalo, Ricardo foi até a sala dos médicos. O barulho do ar-condicionado quebrava o silêncio enquanto ele tentava raciocinar. Abriu o celular, pesquisou sobre cardiomiopatia dilatada, como se fosse um leigo. Sintomas: falta de ar, fadiga, inchaço nos pés, dor no peito. Suspirou. Já tinha sentido parte daquilo, mas sempre atribuir ao estresse. Decidiu fazer um exame básico. Desceu até o setor de cardiologia e pediu ao colega de plantão para aplicar um eletrocardiograma. Só para afastar dúvida boba, disse, sorrindo forçado. Deitou-se na maca, os eletrodos frios colados ao peito. A máquina começou a traçar linhas no papel. Ricardo observava como quem olha um inimigo. Quando terminou, o colega franziu a testa. Seu ritmo está irregular. Você anda sentindo palpitações? Ele engoliu seco. Só estresse. Recomendo um eco e exames de sangue, Ricardo. Melhor não brincar com isso. Ele assentiu, tentando fingir calma. Mas dentro do peito a sensação era de que alguém apertava seu coração com a mão. À noite, de volta ao consultório, o silêncio parecia esperar por ele. Abriu a porta devagar, como quem teme encontrar alguém. O ambiente estava igual à noite anterior. Mas, sobre a mesa, não estavam mais os relatórios. Apenas a ficha médica. Ela agora tinha uma nova anotação, em letra firme. Tempo curto. Descida. Ricardo sentiu o chão se mover. Sentou-se, pressionando as têmporas. Isso não pode estar acontecendo. Sussurrou. Um barulho metálico veio do corredor. Passos outra vez. Ele se levantou, abriu a porta. Ninguém. Só o corredor vazio, iluminado pela luz fria. Mas, ao voltar, sentiu o perfume de lavanda tão forte que quase podia tocá-lo. Na cadeira à frente da mesa, a marca de alguém sentado se formava sozinha no estofado. Helena? Perguntou, a voz quebrada. O abajur piscou 3 vezes. E o silêncio respondeu mais alto do que qualquer palavra. Atormentado pelos sinais, Ricardo decide procurar ajuda espiritual, mesmo contra sua própria razão de médico. Ele vai a uma casa espírita indicado por uma enfermeira, e lá uma mensagem psicografada revela segredos que o colocam frente a frente com a verdade sobre sua doença e sobre sua missão. Ricardo passará os 2 dias seguintes em um estado que misturava incredulidade e medo. Era médico, formado, acostumado a lidar com diagnósticos, estatísticas, protocolos. Nada o abalava tão facilmente. Mas agora, cada vez que punha a mão no bolso e sentia a ficha médica dobrada, era como se segurasse uma sentença. Os exames básicos confirmaram algo que ele não queria encarar. O eco mostrou uma dilatação discreta no ventrículo esquerdo. Nada conclusivo ainda, mas o suficiente para deixar o cardiologista que o atendeu em alerta. Precisa de acompanhamento, Ricardo. Se evoluir, pode ser sério. Ele saiu do hospital com a pasta de exames debaixo do braço, mas não levou coragem suficiente para abrir a porta de casa naquela noite. Sentou-se no carro e ficou ali por quase 1 hora, olhando o volante, lembrando da voz de Helena. No dia seguinte, durante o café da manhã no refeitório, a enfermeira Rosa percebeu seu semblante. Rosa era uma mulher de meia-idade, sorriso largo, daquelas pessoas que espalham calma mesmo em meio ao caos hospitalar. Aproximou-se, colocando uma mão no ombro dele. Doutor, o senhor não está bem. Ele tentou disfarçar. Só cansaço, Rosa. Não é só isso. Ela o encarou com firmeza. Eu conheço quando alguém está com medo e tentando esconder. Ricardo suspirou, derrotado. Digamos que recebi um aviso estranho. Algo que não faz sentido para um homem da ciência. Os olhos dela brilharam com uma compreensão imediata. Então o senhor precisa ir comigo. Ir com você para onde? Para a casa espírita. Respondeu sem hesitar. Hoje à noite tem reunião. Ricardo riu nervoso. Rosa, por favor. Eu sou médico. Não posso me deixar levar por essas coisas. Médico também é humano. Disse ela. E às vezes, doutor,
A ciência explica o corpo, mas não explica a alma. O senhor precisa ouvir. Ele hesitou. Mas o aperto no peito que sentia a cada madrugada, a ficha que aparecia com novas palavras, e aquela menina internada repetindo as frases de Helena, tudo empurrava para o sim. Está bem. Murmurou. Só desta vez. A casa espírita era simples, pintada de branco, com cadeiras de plástico enfileiradas e uma mesa coberta com toalha clara. Sobre ela, apenas uma jarra de água e alguns copos. O ambiente tinha um silêncio respeitoso, mas acolhedor. Pessoas de várias idades estavam sentadas, algumas em prece silenciosa, outras apenas observando. Ricardo se sentou ao lado de Rosa, sentindo-se deslocado, como se fosse um intruso. No centro, um senhor idoso, cabelos totalmente brancos, olhos serenos, começou a falar. Explicou sobre a reunião, sobre as orações e sobre o trabalho de psicografia que fariam naquela noite. Ricardo ouvia, mas o ceticismo ainda dominava. Até que o silêncio tomou a sala. O senhor pegou papel e caneta, fechou os olhos, em poucos segundos, a mão começou a correr pelo papel com velocidade impressionante. As linhas se formavam rápidas, como se não fosse ele quem escrevesse. Ricardo observava incrédulo, o coração acelerado. Após alguns minutos, o idoso pousou a caneta, respirou fundo e entregou a folha para Rosa. Ela olhou, depois virou-se para Ricardo. É para o senhor. Ele pegou o papel com mãos trêmulas. Reconheceu a caligrafia de imediato. Não era do médium. Era a mesma de Helena, aquela letra delicada, inclinada, que preenchera os prontuários de agradecimento quando ainda estava viva. Leu em voz baixa. Doutor Ricardo, eu não vim para assustá-lo. Vim para avisar. O senhor tem pouco tempo para escolher. Ou cuida do coração agora, ou será chamado antes da hora. O senhor sempre cuidou de todos, mas esqueceu de si. A doença já começou. Mas ainda há chance. Procure os exames, siga o tratamento, e confie. Não tenha medo de pedir ajuda, inclusive da fé. Eu não estou sozinha. Eles me deixam vir porque o senhor ainda tem muito a fazer. Seus pacientes precisam de você. Sua família precisa de você. E o senhor precisa perdoar. Perdoar-se. Não guarde culpas antigas. Elas pesam mais do que a doença. O papel escorregou de suas mãos. Rosa segurou seu braço. Está bem, doutor? Ele respirava com dificuldade. A sala parecia menor, o coração batia em descompasso. Nunca, em todos os anos de medicina, sentirá algo tão impossível e ao mesmo tempo tão real. Olhou de novo para a mensagem. No rodapé, havia uma assinatura que ele conhecia bem, Helena. Ricardo voltou para casa naquela noite sem conseguir dormir. Deitou-se no sofá, abraçado ao papel, como se fosse um remédio. As palavras ecoavam em sua mente. Ou cuida do coração agora, ou será chamado antes da hora. No silêncio da madrugada, sentiu novamente o perfume de lavanda. Abriu os olhos e, por um instante, viu a silhueta de Helena no canto da sala, sorrindo suavemente. Não teve medo. Apenas deixou as lágrimas escorrerem. Eu vou ouvir. Sussurrou. Eu prometo que vou ouvir. A figura se dissipou lentamente, como fumaça iluminada. Decidido a não ignorar os sinais, Ricardo começa o tratamento. Mas descobre que a doença está mais avançada do que pensava. Entre internações, remédios e fragilidade, ele precisa lidar com a própria vulnerabilidade diante dos colegas e da família. E é nesse momento que outra mensagem espiritual chega, revelando que sua missão vai além de sobreviver. As manhãs já não eram as mesmas para Ricardo. O médico, que antes atravessava os corredores do hospital com passos firmes e voz segura, agora caminhava mais devagar, como se cada metro exigisse uma negociação silenciosa com o próprio corpo. O diagnóstico que tanto tentará negar agora tinha nome em laudos assinados, carimbos e recomendações: cardiomiopatia dilatada. Os remédios começaram a fazer parte da sua rotina. Caixinhas organizadas na mesa de cabeceira lembravam, a cada hora marcada, que ele não era apenas médico, mas paciente. O sabor metálico de alguns comprimidos, a tontura que vinha em ondas, a pressão baixa que o fazia se apoiar nas paredes, tudo era novidade para quem sempre acreditou estar no controle da própria saúde. O hospital parecia observar sua fragilidade. Enfermeiros, acostumados a vê-lo como figura de autoridade, agora o olhavam com cuidado. Alguns cochichavam, outros ofereciam ajuda sem perguntar. Ricardo, orgulhoso, tentava recusar. Mas não havia como esconder quando uma dor súbita o obrigava a sentar-se em meio ao plantão, respirando fundo até passar. Foi numa dessas pausas que Rosa, a enfermeira, se aproximou novamente. Doutor,
O senhor precisa aceitar. Não está sozinho. Ele fechou os olhos. Difícil admitir que não sou mais aquele que cuidava, agora sou o que precisa ser cuidado. Ela sorriu com ternura. A vida às vezes nos troca de lugar para nos ensinar. As palavras ecoaram. Ele sabia que havia algo mais por trás daquilo. A cada noite, o perfume de lavanda voltava. Às vezes era discreto, às vezes tão forte que chegava a acordá-lo. Sempre acompanhado de um silêncio denso, como se o ar esperasse uma decisão dele. A família também começou a sentir o peso da situação. Sua esposa, Mariana, tentava ser firme, mas os olhos denunciavam o medo. Os filhos, adolescentes, perguntavam demais, querendo entender por que o pai, antes incansável, agora se cansava ao subir escadas. Uma noite, após o jantar, Ricardo chamou todos à sala. Colocou sobre a mesa os exames, a caixa de remédios e respirou fundo. Preciso contar a verdade. Estou doente. Meu coração não está funcionando como deveria. Mariana levou a mão à boca, os olhos marejados. Os filhos se entreolharam em silêncio. Mas ainda tenho tempo. E vou lutar. Completou. Preciso de vocês comigo. O abraço em família foi longo, pesado, cheio de lágrimas contidas. Dias depois, Ricardo decidiu voltar à casa espírita. Não queria admitir, mas sentia que algo maior o conduzia até lá. Na reunião, o mesmo senhor idoso pegou papel e caneta. A escrita começou outra vez, rápida, precisa. Quando terminou, entregou o papel a Ricardo. Ele já tremia antes de ler. Ricardo, o corpo pede cuidados, mas o espírito pede algo maior. Sua missão não é apenas prolongar os dias, mas transformar o modo como vive cada um deles. A doença não é castigo, é oportunidade. Quantos pacientes ouviram de você palavras técnicas, mas não palavras de esperança? Agora você sabe o peso do medo, e poderá olhar nos olhos deles de outra forma. O Senhor não está sozinho. Eu estarei por perto até que aprenda a ouvir também o silêncio do próprio coração. O médico sentiu as lágrimas escorrerem sem resistência. Diante dele, a ciência e a fé já não se excluíam. Uma explicava o corpo, a outra explicava a alma. Naquela noite, já em casa, ele abriu a janela do quarto. O vento trouxe de novo o perfume de lavanda. Fechou os olhos e, pela primeira vez desde o diagnóstico, não sentiu medo. Apenas uma paz estranha, como se uma presença invisível lhe segurasse a mão. Estou ouvindo, Helena, murmurou. Estou aprendendo a ouvir. O coração ainda falhava, mas pela primeira vez parecia batendo em compasso com algo maior do que ele. Ricardo enfrenta uma crise grave, à beira da morte, mas é nesse limite que recebe a mensagem mais clara de Helena. Entre vida e desencarne, descobre sua verdadeira missão e o sentido da doença que carregava. Era madrugada quando Ricardo acordou com o peito em chamas. A respiração curta, o suor frio, o coração tropeçando dentro do peito. Tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. Mariana acordou assustada ao lado dele. Ricardo. O que foi? Perguntou em pânico. Ele tentou responder, mas a voz não saiu. Apenas levou a mão ao peito e caiu de joelhos. Mariana correu para o telefone, chamando socorro. Os filhos surgiram no quarto, assustados, chorando. O mundo se tornou som confuso, gritos, passos, o barulho distante da sirene se aproximando. No entanto, para Ricardo, o tempo desacelerou. O quarto se esvaziou de sons. Sentiu-se sendo puxado para um espaço diferente, onde o peso do corpo desaparecia. De repente, estava de pé em um corredor iluminado por uma luz suave. O mesmo corredor que já aparecerá em sonhos. Flores de lavanda e jasmim se espalhavam pelo chão, exalando um perfume intenso. Ao fundo, uma figura caminhava em sua direção. Era Helena. Jovem, sorridente, com a mesma serenidade que mostrará no hospital. Chegou a hora? Ele perguntou, a voz embargada. Ela balançou a cabeça. Não ainda. Mas precisava que o senhor entendesse. Entender o quê? Ela se aproximou, estendendo a mão. Ricardo assegurou, sentindo um calor que não era físico, mas preenchia cada espaço vazio dentro dele. Que a vida não é só salvar corpos. É salvar almas. Disse ela. Sua missão nunca foi apenas curar doenças, mas ensinar esperança. Ele chorava, sem conter. Eu falhei tantas vezes, Helena, tratei pessoas como números, protocolos. Ela sorriu, firme. E agora sabe como dói ser paciente. O medo, a incerteza. Essa experiência o transformou. Não é um castigo. É um chamado. O corredor brilhou ainda mais. Ao fundo, ele via silhuetas,
pacientes que já haviam partido, rostos conhecidos que o olhavam com gratidão. Helena apontou para eles. Muitos dos que cuidou estão aqui. E eles pediram para eu voltar, para ajudá-lo a não desistir. O coração dele parecia parar e recomeçar em ondas. Mas e se eu morrer agora? Perguntou. Helena apertou sua mão. Então terá cumprido. Mas se escolher lutar, terá mais tempo. Tempo para ser o médico que sempre deveria ter sido. Um som distante começou a invadir o corredor. Vozes, máquinas, alguém chamando seu nome. O ambiente começou a se desfazer como neblina. Helena sorriu uma última vez. Confie. Eu continuo por perto. Não tema. Ele tentou segurar sua mão, mas a imagem desapareceu. Ricardo abriu os olhos no hospital. Estava entubado, monitores apitando, rostos aflitos ao redor. Mariana chorava segurando sua mão, os filhos ao lado, Rosa rezando baixinho. Lutou para falar, mas apenas lágrimas escorreram. O olhar, no entanto, dizia tudo: estou vivo. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. O episódio fora uma insuficiência cardíaca grave. Quase não resistira. Agora, mais do que nunca, precisava seguir o tratamento à risca. Mas algo nele havia mudado. Já não era o mesmo médico frio, técnico, que via apenas números em exames. No retorno ao hospital, ao atender o primeiro paciente após a internação, Ricardo segurou a mão do homem idoso diante dele e disse: eu sei como é ter medo. E sei que não está sozinho. As palavras, simples, fizeram o homem chorar. E ali Ricardo entendeu o que Helena quis dizer. A missão não era só prolongar vidas, mas transformar cada encontro em um espaço de esperança. Na última noite antes de voltar definitivamente ao trabalho, Ricardo saiu ao quintal de casa. O vento trouxe de novo o perfume de lavanda. Ele fechou os olhos, sorriu e sussurrou: obrigado, Helena. Eu não vou esquecer. Um arrepio suave percorreu seu corpo. E, pela primeira vez em muito tempo, seu coração bateu em paz.